Coisa boa te ter aqui, Obrigada, o prazer é meu. querida Samantha. De tão longe, né? Verdade, do outro lado do mundo, né? No outro continente. Aqui já são 10 horas da noite. 10 horas da noite aí, nossa senhora. E tá legal o calorzinho, tá frio, como é que tá aí? Tá frio, ainda tá frio, a gente tá no final do inverno. Então, Ah, mas não tá. tá muito frio, não. O sol já começou a aparecer. Agora tá fazendo uns 18 graus de dia e uns 15 à noite, mas ainda é friozinho. Aham. Mas Aqui é tá gostoso. começando a esfriar. Vai começar o inverno no Brasil agora, né? Então a gente tá De onde eu vim, não existe inverno. Então, assim, eu nunca vi inverno no Brasil. Eu não sei nem o que é isso. Aqui eu tô vivendo o primeiro inverno da minha vida. Aham, legal. Então, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Samantha Silvani, é a nossa mãe da página, mãe do perfil Bendita Cuca. Foi através desse perfil que eu conheci Samantha. Conheci antes do Bendita Cuca, a filha, depois a mãe. E foi. E a Samantha, hoje eu fiz um post, né, comentando sobre ela, assim. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, nem ela sabe. Como assim? Pois então, final de 2018, aonde eu passei por uma separação bem importante, assim, de 7 anos de convívio, e olhando, né, os posts, eu encontrei a Bendita Cuca, e todas aquelas palavras que eu li me ajudaram muito, assim. Foi Nossa, muito, que muito importante. legal. Que bacana. Não sabia mesmo dessa história. Tem como mandar pra. Exatamente. E me ajudou em que sentido, né? Me ajudou no sentido de resgatar quem eu era, né? De buscar o meu alto amor, de cuidar de mim, de me fortalecer para ir para frente, né? Para seguir a vida. Então, te vejo muito nessa missão, assim, nessa linda missão. E aí, Obrigada, agradeço. Fico muito feliz. É muito, muito legal isso. É muito gratificante ouvir isso. A gente não sabe o que está passando do outro lado da tela. Eu não sei o que, que as pessoas estão passando. Então, exatamente. eu não sei de que forma elas estão recebendo as minhas mensagens. Aham. É bem É, legal ver. muito legal, né? E eu, imagina, quando eu fui conhecer a Samantha, assim, quando eu fui pela primeira vez olhar o rostinho e conversar com ela, eu pensei, nossa, podia ser minha filha, porque eu tenho 49 anos. Não sei quantos anos que tem a Samantha, né? Mas bem mais jovem. E eu digo, poxa, uma moça assim com tanta sutileza, sensibilidade, conseguir tocar o coração assim de diferentes idades, diferentes pessoas. Então, eu acho que tu és abençoada, assim. Eu estou muito Nossa, feliz de eu estar aqui também fico contigo. bem surpresa com isso, não vou mentir. Eu fico meio passada, assim. Antigamente eu duvidava muito do meu potencial, eu duvidava muito que eu era boa ou que eu fosse chegar em algum lugar, porque eu ficava muito impressionada com como as pessoas se impactavam. E eu falava, não, mas não é possível, eu não sei o que, é que eu tô falando, por que, que elas estão dizendo isso? Por que, que elas estão me dando essa credibilidade? Então, Uhum. foi bem, Que eu tive que sério, quebrar né? essa barreira, né? Mas É loucura. muito legal. Parabéns, tá? Fica para Obrigada. ti esse presente. Obrigada. E aí, então, agora eu gostaria de te escutar, eu e a audiência, pessoal chegando aqui, muito legal, assim, o movimento, né, na live. Me diga E aí o que queria, você quer saber, pode perguntar. eu acho que tu podes começar contando um pouquinho de ti para todos nós, assim. Tu é brasileira, tu tá hoje em Barcelona, e assim, o que que aconteceu, né, do Brasil para lá, enfim. Conta um pouquinho da Samantha, como é que a Samantha foi despertando para a vida. Conta um pouquinho para nós de ti. Ah, é difícil. Eu não sei resumir assim minha história. Eu não sou muito de falar de mim, não, por incrível que pareça. Mas eu nasci em Salvador, mas morei a minha vida inteira em Fortaleza, assim, boa parte da minha vida em Fortaleza. Comecei a sair de casa a primeira vez. Ai, desculpa. Eu tinha 19 anos e eu fui morar sozinha em Trancoso, na Bahia.
E a Aham. partir daí eu comecei a viajar e morar em diferentes lugares. Morei no Rio também, já morei em Portugal e atualmente eu moro em Barcelona. E já tem um Aham. ano que eu tô morando aqui, tô bem feliz, não pretendo sair. Eu me encontrei, eu já sentia que aqui tinha alguma coisa para mim e eu me encontrei quando eu cheguei, não pretendo sair. E por enquanto, né? Nunca se sabe. Uhum. Mas Claro. pronto, então é isso que mais. Eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever muito nova, muito criança ainda. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Eu sou uma pessoa introvertida, por incrível que pareça. Eu sou bastante comunicativa, eu gosto muito de falar, eu não tenho medo de plateia, eu gosto de palco, mas eu sou bastante introvertida. Então, quando eu era criança, eu não tinha muitos amigos, eu ficava muito tempo sozinha. Então, eu lia muito, assim, enlouquecidamente. E acabava que eu encontrava refúgio nos livros, eu encontrava amigos nos livros, eu encontrava paz nos livros. E eu não queria parar de ler, porque o universo que eu entrava era muito melhor do que o universo que eu vivia. E isso é uma coisa Aham. que até hoje eu vivo assim. Por exemplo, esse período de quarentena, tem dias que, quando eu tô muito sufocada de estar na quarentena e não poder sair, e enfim, esse confinamento começa a me enlouquecer, eu começo a ler. E eu fico muito tempo lendo. E eu só paro de ler quando eu fico completamente anestesiada da realidade, porque eu consigo, de fato, me transportar para outro universo. E ali eu encontro paz, e ali eu encontro alegria, ali eu encontro amor, ali eu encontro tudo. Então eu fico lá. E só volto para a realidade quando já estou bem. Então, assim, ler sempre foi algo que fez parte da minha vida. E, obviamente, como todo leitor assíduo, eu acho que todo leitor é escritor, porque basta você botar para fora as coisas que você está pensando. E quanto mais você lê, melhor você escreve também, né? Aham. Então, eu comecei a escrever também como uma forma de desabafo, de diário. Eu escrevia meus sentimentos, as situações que eu vivia na minha casa, minha adolescência conturbada. E eu escrevia tudo isso. E a partir daí que fui melhorando a escrita, até que resolvi escrever publicamente, que foi quando eu criei o Bendita em 2013. Aham. E pronto, o que mais que eu posso te dizer? O que mais que você quer saber? E daí, através do livro, porque assim, essa alma mais de movimento que tu tens, né? De sair, de morar em outros lugares, o que que te movimenta, o que que te motiva a sair? Tu leva o livro contigo, como é que tu faz isso assim? O que me motiva a sair assim, a minha vida real, que já não é mais a minha vida real, mas a minha vida, como a minha vida costumava ser, era uma vida muito difícil. Eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos, ele morreu, eu fiquei sozinha, minha mãe não me dava assistência, e eu comecei a trabalhar, então, tipo, a minha vida foi muito sofrida. Eu ralei muito, eu trabalhei muito, e eu não chegava em lugar nenhum. Eu não chegava em absolutamente lugar nenhum. Eu já estava, assim, em completo desespero. Aos 25 anos, eu já estava a ponto de desistir da minha vida, porque eu estava desesperada de não conseguir nada. Eu já trabalhava há 10 anos e não chegava em lugar nenhum. Não conseguia estudar, não conseguia guardar dinheiro, porque eu não tinha. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava para me manter, então eu não tinha dinheiro para guardar. E aí, o Uhum. que aconteceu? Foi Eu quando eu estava com decidi. uma sensação meio assim, qual o meu propósito, né? Por que que eu tô aqui? Alguma coisa nesse Sim, foi sentido? exatamente isso. Uhum. Foi exatamente isso. Eu tive depressão, né, por conta de toda essa turbulência que era a minha vida, a dificuldade que eu enfrentava. E no meio de uma autorreflexão, eu fiz uma pergunta. Na época eu não acreditava em Deus e não acreditava em nada, porque geralmente quem sofre não acredita em nada, né? Porque só acredita no sofrimento. Mas na época eu era bem descrente, assim, bem cética de qualquer coisa. Mas eu sentia no meu coração que havia alguma coisa para mim. Eu sempre falava isso para as pessoas. Eu tenho amigos hoje que falam assim: ah, você lembra que quando você tinha. Uma amiga minha de infância falou: ah, você lembra quando a gente tinha 12 anos? A gente escreveu uma lista de coisas para fazer antes de morrer. E a primeira coisa que você escreveu era que você queria ser escritora? Eu não lembro. Mas, assim, foram coisas na minha vida que eu estava o tempo inteiro reforçando. E eu
acreditava que eu ia, em algum momento, que eu ia virar esse jogo, que eu ia conseguir. Eu não sabia como, eu não sabia absolutamente nada. E então eu já estava muito desesperançosa de que realmente eu comecei a acreditar, eu comecei a desacreditar em mim e acreditar que não, eu me iludi, que na verdade a vida é isso mesmo, que a gente nasceu para sofrer, que a vida é uma merda, que algumas pessoas têm vida boa, outras não têm. E que é isso, aceita e pronto. E eu tava nessa fase. E aí, numa grande turbulência emocional, eu tive um momento de autorreflexão e de mais contato, que eu acho que foi a primeira vez que eu realmente tive um contato forte com a espiritualidade. E foi, não digo nem Deus, nem religião, nem nada, espiritualidade. Porque foi um momento em que eu me perguntei e perguntei ao universo o que é que eu tô esperando que aconteça? O que é que eu tô esperando que aconteça? Por que que eu ainda tô aqui? Por que que eu ainda não desisti de tudo? E aí começou a vir na minha cabeça várias mensagens das pessoas que eu recebia muito, eu recebo muito ainda, mas antigamente eu acho que eu tinha mais tempo para ler as mensagens das pessoas no Instagram. E aí eu dava mais atenção. Hoje em dia eu realmente não consigo mais acompanhar tudo. Então eu comecei a lembrar de várias pessoas que disseram que tinham conseguido superar alguma situação difícil por conta do que eu tinha escrito, que estavam encontrando força através da minha página, que estavam encontrando força através das minhas palavras, que aquilo ali estava mudando a vida delas. E naquele momento eu pensei, se eu desistir, imagina como essas pessoas vão se sentir. Imagina o que vai acontecer com elas. Eu não estava nem muito preocupada com as pessoas que são próximas a mim e tudo, porque eu pensava, eles vão superar, eles vão superar. Mas e as pessoas que estão se inspirando em mim? E as pessoas que estão... Porque eu sei, porque como eu já estive desse lado, eu sei como era você encontrar alguém ou alguma coisa, no meu caso eram livros e autores também, que eu encontrava uma fagulha de esperança. E eu me agarrava naquilo. Era isso que me mantinha viva. Era a esperança que eu tinha. Então eu fiquei imaginando que eu podia ser, de alguma forma, essa mesma fagulha de esperança para milhares de pessoas. Eu já tinha, acho que, quase... Não, acho que, não sei, eu devia ter quase 100 mil pessoas me acompanhando. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu não posso... Eu estava muito próxima de fazer 100 mil pessoas. Eu falei, eu não posso desistir, porque tem 100 mil pessoas me acompanhando e eu sei que elas estão precisando ouvir alguma coisa, porque tá todo mundo no mesmo barco, de alguma forma. Ninguém tem uma vida perfeita, tá todo mundo sofrendo dentro da sua realidade. E aí eu levantei a cabeça e falei, pois eu vou tentar mais uma vez. Isso foi uma promessa que eu fiz pra mim na época. Eu falei, eu vou tentar mais uma vez, mas agora eu vou tentar de tudo. Eu já tinha tentado de tudo, eu já fiz 1000 coisas na minha vida. Mas eu falei, não, dessa vez eu vou me dedicar exclusivamente à arte, porque é a única coisa que realmente vale a pena pra mim. Nada mais do que eu fazia estava compensando. Eu trabalhava para ganhar dinheiro e o dinheiro não ficava na minha mão, porque ele era usado para pagar contas. E a vida era isso, a vida era trabalhar e pagar conta, para trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta. Eu não tinha um momento que eu pensava e falava, sou grata, sou feliz ou qualquer coisa do tipo. Eu não tinha isso. Então, a única coisa que me fazia sentir gratidão e amor, e eu sentia não só amor, era amor, um amor pela vida. Eu sentia amor pela vida quando eu via que as pessoas... Quando eu via que eu estava sendo lida e quando eu via a repercussão que as minhas frases, que as minhas reflexões geravam. E aí eu falei, é nisso que eu vou me agarrar. Então eu peguei e voltei. Na época eu estava morando em Portugal e aí eu voltei para o Brasil e decidi. E eu lembro muito desse ano, foi no final de 2016 para 2017. E eu lembro que eu virei o ano pensando, esse ano eu vou me dedicar exclusivamente à arte. Eu vou escrever o máximo que eu puder, eu vou desenhar o quanto eu quiser. E é isso que eu vou fazer. E se eu tiver que morar debaixo da ponte, eu vou morar debaixo da ponte, mas eu tenho certeza que eu vou ser feliz. Porque do jeito que eu ando vivendo, trabalhando para ter dinheiro, eu nunca vou conseguir ser feliz. E pronto, e aí eu me dediquei. E eu acho que assim, tem uma coisa que eu acredito muito, que é, você diz muito que quer uma coisa, mas para você realmente ter o que você quer, você tem que estar disposto a perder o que você tem. Você tem que estar disposto a perder o que você nem imagina. Você tem que ter coragem. Então, assim, eu queria muito dar certo, eu queria muito lançar um livro, eu queria muito viver da arte,
mas eu não conseguia me desfazer das necessidades que eu tinha de ter um emprego normal, de ser alguém. Eu mesma me colocava no lugar que eu achava que eu não era boa bastante porque eu não tinha faculdade, porque eu nunca ia conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, eu mesma me colocava nesse lugar de, eu nunca vou conseguir ser ninguém porque eu não consegui estudar como uma pessoa normal, eu tive que parar de estudar. Enfim, então, tipo, eu não consegui fazer nada. Então, eu me colocava nesse lugar e nesse lugar eu era extremamente infeliz. Então, eu tive que perceber que o que tinha acontecido na minha vida não era... Eu não tinha que ficar... Eu não consegui isso porque eu não consegui estudar. Eu não consegui isso porque meu pai morreu. Eu não consegui isso porque minha família não teve dinheiro. Não, eu tive que olhar para isso e falar... Se isso aconteceu comigo e foram coisas que não foram escolhas minhas porque eu não quis que acontecessem, foram coisas que aconteceram, foram da família que eu vi, foram da estrutura que eu vi. Então, assim, se isso aconteceu comigo, não é para me derrubar. Isso aconteceu comigo porque existe um propósito por trás. Eu acreditei nisso, que existia um motivo, e comecei a lutar muito e me focar muito nisso. E aí é o que eu acredito, quando você realmente coloca sua energia no lugar certo e você direciona para aquilo que você realmente quer, porque eu queria muito, mas nunca tive coragem de falar, não, agora nesse momento da minha vida eu vou fazer só isso. E quando eu tive essa coragem de falar, não vou trabalhar para ter dinheiro, vou morrer de fome, ou enfim, vou viver do que der e vou fazer o que der, mas vou fazer o que eu fizer com muito amor e vou continuar vivendo por amor e tentando fazer isso. E foi quando a minha vida teve um ponto de virada, que foi surpreendente, porque foi exatamente o ano virou e em janeiro de 2017 eu conheci um tatuador que começou a me ensinar a tatuar, porque ele quis, que foi algo incrível, ele quis me ensinar a tatuar. Não foi algo que eu pedi nem nada. Ele gostou de mim, ele gostou da minha história. E ele falou, você tem potencial, você pode ser tatuador e tudo mais. E eu, E eu falava, mas eu já tava tão calejada da vida, eu já tinha errado tanto, porque eu fiz todas as escolhas que eu fiz até aquele determinado momento foram erradas. Todas. Mas tá tudo bem, eu não tô falando isso no tipo, foram erradas, mas todas as escolhas erradas que eu fiz me trouxeram até aqui. Então, tá tudo bem. Mas eram escolhas erradas. Então, eu fracassei a minha vida inteira. Eu coleciono fracassos. Então, naquele momento que ele me sugeriu que eu fosse ser tatuadora, eu pensei, nossa, eu vou fracassar de novo. E eu tô cansada de fracassar. E aí, eu disse que não. Falei, não quero, porque é muito difícil, eu não vou conseguir. Precisa de tempo, dedicação, não sei o quê. E aí ele ficou papapá. Todo dia eu ia lá, o estúdio dele era perto da minha casa, então eu ia para o estúdio dele, passava o dia inteiro lá e ele até que eu, bom, tudo bem, vamos tentar. Tentei, consegui, e quando eu consegui foi algo extremamente revolucionário, foi um nirvana, eu senti uma sensação de nirvana que eu comecei a chorar, porque eu me senti imediatamente grata. Por ter me dado essa oportunidade, por ter visto que eu era capaz, eu não era um total fracasso. E, além de tudo, era algo que eu tinha condição de ganhar dinheiro com aquilo ali. Então, eu vi, caralho, eu falei pra ele na hora, eu falei, caralho, eu vou ficar rica. Aí ele começou a rir. E aí eu falei, vai ser isso que eu vou fazer, é isso mesmo. E aí comecei a me dedicar à tatuagem. E aí veio, como a vida é tão incrível, o universo é tão incrível, quando eu acredito muito nisso, quando você realmente está alinhado, em sincronia, ele vai só te dando sinais de que você está onde você deveria estar. Então, eu tentei, né? Comecei a tentar. E os meus primeiros clientes, que eram cobaias, foram meus seguidores. Quando eu publiquei que eu tava tatuando e assim, eu não tinha nenhuma experiência, eu tava aprendendo, os meus seguidores foram as primeiras pessoas que eu tive o prazer, a honra de tatuar. Então, tipo, uniu o que me manteve naquele momento, que me mantinha viva, com o ponto de virada da minha vida, tudo se fechou. E sou eternamente grata a essas pessoas que fizeram isso. Eu queria ter um mural na minha casa com a foto delas estampada. Eu sou muito grata às pessoas que fizeram isso por mim nessa época. E aí pronto. E a partir disso eu comecei a me dedicar exclusivamente à arte. Dedicava 100% do meu tempo a tatuar, a praticar e a escrever continuamente, porque era isso que eu faço, é isso que eu faço. E as coisas foram evoluindo e cada vez os caminhos foram se abrindo mais e mais, até que surgiu a oportunidade de escrever um livro.
Então, esse livro, quando ele veio a proposta de escrever ele, eu já sabia como seria o meu livro, porque eu já tinha uma ideia. A editora veio e falou: olha, a proposta é assim, assim, assim. Eu falei: não, assim eu não quero. A minha proposta é essa. Eu quero que meu livro seja assim, porque eu não gosto de autoajuda, por incrível que pareça, não gosto de autoajuda, não leio autoajuda. Então, eu quero escrever o livro que eu leio. E o meu livro eu leria, né? Então, assim, eu escrevi um livro com base na minha experiência de leitora, com o que eu acho que eu consigo me identificar, com o que eu sinto verdade. Então, eu acho que... E fora as outras coisas que eu pensei, eu falei: eu quero um livro que qualquer pessoa possa ler, independente de ser homem ou ser mulher. Então, eu fui transcrevendo textos antigos numa linguagem que fosse mais imparcial, para que as pessoas pudessem se identificar. E fui pegando muitos textos que tem no livro. Eu já tinha escrito há muitos anos. Eu só fiz reler, reescrever e colocar numa ordem que eu achasse lógica, que contasse uma história, né? Que você conseguisse ver uma história através das cartas. E pronto, eu acho que ele veio no momento certo e é isso. Sou muito grata por ter escrito e ter conseguido tocar as pessoas. Não imaginava que chegasse a tanto. Imaginava, mas não acreditava. Era como se era dos dois lados. Eu ficava: vai ser incrível, vai ser um best-seller, mas ao mesmo tempo eu pensava: pode ser que não, né? Então, fico muito feliz que ele tenha tido repercussão. Tem que lançar para o universo para ver qual é a repercussão disso, né? O que acontece, né? Eu acho que quando a gente sim, quando tu trazes, né? Depois tem que dizer o nome que o pessoal está perguntando, Samantha, o nome do livro. Qual foi o primeiro livro que tu escreveu? Esse que eu tô falando foi o 500 Dias Sem Você. E depois o Manual do Borogodó. O manual ele já veio com uma outra proposta, eles são bem diferentes. E o 500 Dias, como eu falei, ele é um livro que ele conta uma história de superação, de luta. Muitas das coisas muitas das coisas que eu escrevi e ainda escrevo não falam sobre relacionamentos de homem e mulher, falam sobre relacionamentos de pessoas. É a minha visão de mundo sobre as relações de pessoas. Mas cada pessoa interpreta da sua forma. Então, muitas pessoas interpretaram como sendo um relacionamento de homem e mulher. Então, o gancho, eu só usei o gancho do que as pessoas me deram, do que eu sabia que as pessoas gostavam de ler, e formei o livro baseado nisso. Já o manual, não. O manual, a proposta dele é uma linguagem mais informal, é mais um bate-papo. É mais como se eu estivesse conversando e escrevendo no WhatsApp. Ele tem uma outra pegada. E é mais para... Eu vejo, pelo menos, que ele seja mais para mulher. É um livro exclusivamente para mulher. E eu vejo que seja mais para mulheres mais jovens, de 20 e poucos. Porque eu acho que ainda tem umas dúvidas que ainda estão tentando se desconstruir. Depois de certa idade, eu acho que você já aprendeu tudo que está ali. Então, você não tem mais necessidade. Que legal. E que interessante, assim, né, trazendo a tua história para nós, e assim, a sensação que eu tenho é que a arte, o livro, a arte, esse propósito, salvou a tua vida, né? Foi, definitivamente. Coisa assim, e forte, e isso foi eu acho que foi tão forte para ti, enfim, reverberou, né, a gente fala reverberar na medida que vai transmutando, né, que vai saindo de nós e indo para o universo. E eu acho que esse teu desejo de vida pulsante, né? Estou aqui interpretando um pouquinho, né? Se tu me permitir. Analisando, me permitir. Mas eu acho que esse pulsar da vida, né? Essa energia para a vida, ela acaba impactando outras pessoas e vai um pouco da Samantha para outras mulheres, homens, enfim, que queiram ler, né? E que daqui a pouco também passam por momentos de desesperança ou por momentos que oscila. A nossa vida oscila. Ainda mais agora, no que a gente está vivendo, ela oscila. Tem horas que a gente acredita, daqui a pouco a gente já está desacreditando. E quando a gente olha para aquelas palavras e diz, confia em ti, né? Olha para ti, confia em ti, cuida de ti, porque está em ti.
né? A resposta não está lá fora, a resposta está na gente. E eu acho que isso, ao mesmo tempo, é legal, é maravilhoso, essa capacidade de criação de Deus, divina, mas, ao mesmo tempo, nos angustia, porque às vezes a gente não acha. Né? Não a gente não entende, né? A gente não entende, então é difícil, assim, eu mesmo, se nessa época eu visse algo como o que eu acredito hoje, porque provavelmente eu devo ter visto, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Nada era armazenado, nada eu sentia verdade, porque eu andava tão perdida, eu estava tão desencontrada, e não era desencontrada de uma religião, era desencontrada de mim. Eu estava tão perdida, tentando me encaixar, tentando ser alguém, numa corrida desenfreada de ter sucesso, de chegar lá, de mudar minha vida, que eu não conseguia enxergar, não conseguia entender. Então, eu entrava no velho ciclo de auto-vitimização, de por que isso acontece comigo, por que eu mereço, por que isso está acontecendo comigo, eu não mereço, não sei o quê, não sei o quê. E quanto mais eu ficava nesse lugar, menos eu conseguia enxergar as coisas com clareza. Quando eu consegui sair desse lugar, não quer dizer que as coisas magicamente melhoraram para mim e tudo ficou bem. Mas eu assumi o controle daquilo e eu parei de me colocar numa posição de vítima. Porque quando você é vítima, você não tem responsabilidade sobre o que te acontece. Então, o mais engraçado de tudo é que era assim, eu era uma pessoa que tentava muito, eu sempre fui muito determinada, sempre fui muito focada, sempre fui muito guerreira. Então, eu tentava muito e as coisas não davam certo. E eu ficava, nossa, mas por que não tá dando certo? Será que nunca vai dar certo? Eu tô tentando. Quando vai parar? E a única coisa que eu consegui enxergar hoje em dia era que eu não estava tentando na coisa certa, na direção certa. Eu estava insistentemente dando murro em ponta de faca. Todas as minhas tentativas, elas ainda assim me conduziam para a realidade que eu queria ter, ou que eu achava que me pertencia. Elas não eram a minha realidade, não traduziam a Samantha quem ela era. Então, quando eu consegui chegar nesse ponto de enxergar quem eu sou, o que me faz feliz e qual o caminho que eu quero percorrer, eu comecei a entender o que estava acontecendo ao meu redor e parei de me responsabilizar pelo acaso, quando não dava certo, e ao mesmo tempo assumir o controle de fazer acontecer. Hoje em dia, se algo não acontece como eu gostaria, tudo bem, ou não é o momento, ou eu não estou pronta, ou tem alguma coisa que eu tô perdendo aqui. Então, eu vou tentar analisar, vou tentar mudar a minha direção um pouco, mas não vou me desestimular, nem me desanimar, porque em algum momento eu sei que os pontos vão se ligar. Mas, assim, é mais fácil para mim falar hoje isso, porque os meus pontos ligaram. Então, eu olho para trás e eu vejo os pontos ligando desde a minha infância. Eu vejo tudo se encaixando. E é por isso que eu fico falando para as pessoas, olha, calma, vai dar certo, seu ponto vai ligar. Pode ser que não seja no mesmo tempo que o meu, não seja no tempo que o seu, mas vai ligar, vai ligar. Só não vai ligar se você desistir. Porque se eu tivesse desistido naquela época, eu não teria lançado o livro, minha vida não tinha mudado, eu não estaria morando em Barcelona. Então, toda vez que eu olho para onde eu tô, eu penso, caramba, e se eu tivesse desistido quando eu tinha 25, entendeu? Então, assim, só não vai dar certo se você desistir, mas o tempo é diferente para cada um. Tanto é que eu passei 10 anos nessa busca desenfreada por mim e de ligar os meus pontos. Então, não vai acontecer quando você se formar. Não, talvez não aconteça. Talvez não aconteça quando você tiver 30, talvez não aconteça quando você tiver 40, talvez não aconteça com 10, 15. Vai acontecer a partir do momento que você realmente começar a olhar para você e se trabalhar e tentar ligar os pontos da sua vida e não comparando a sua vida das outras pessoas, entendeu? Exatamente. É o que eu acredito. E é bem interessante, assim, que tu tá trazendo agora, nesse momento, porque várias pessoas que estão conversando sobre o que a gente está passando, e agora a gente está numa enxurrada de informações de tudo que é lado, né? Mas dentro desse movimento todo de comunicação, de informação, tem pessoas que estão nos convidando, né? Que estão tentando abrir os nossos olhos para que a gente também aproveite esse momento de introspecção, esse momento de estar em casa
e que possa fazer essa revisão, sim, né? Do que a gente está fazendo hoje, no que a gente acredita, como é que a gente quer estar daqui a um tempo. Hoje a gente está passando por um momento, né, Samantha, que as pessoas, algumas pessoas estão indo embora, né, desse plano, enfim, aqui, né? Algumas pessoas estão, enfim, terminou a jornada para algumas pessoas. Outras que estão aqui, que somos nós, graças a Deus, mas com essa atmosfera de perdas, com essa atmosfera do que vai ser o futuro, né? E me parece que, assim, ó, um caminho muito possível para todos nós, qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer estado civil, de qualquer classe econômica, é esse resgate em si mesma, sabe? É tentar identificar, olha, sei lá, mês que vem pode acabar para mim. Como também pode acabar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas quem eu quero ser nisso tudo? Né? O que me irrita de fato? Como é que estão as minhas relações? Vários profissionais da área da saúde, enfim, da área da questão emocional, dos estados emocionais, estão dizendo, se você está irritado agora com o seu trabalho, não é por causa dessa situação, é porque você já vinha acumulando irritações. Se você está brigando em casa, não é por causa do coronavírus, é porque você, de alguma forma, já tinha algumas coisas guardadas e não trabalhadas, né? Então, acho que é uma situação muito especial para a gente cuidar da gente nesse momento. Assim. Eu acho assim, eu acho lamentável que seja preciso ter uma pandemia para as pessoas começarem a perceber, a pensar sobre essa questão de autoanálise mesmo, e reflexões e prioridades. Assim, mas a vida me ensinou que só existem dois caminhos, o do amor e o da dor. O amor, na minha interpretação, ou é o amor, realmente amor das pessoas que te amam e tentam te ajudar, ou o seu auto-amor, né? Ou quando você se ama e consegue fazer uma escolha sábia, em par com o seu amor, ou então você vai escolher, porque assim, a não escolha do amor te leva automaticamente para a dor, porque a dor, na minha percepção, é apenas a ausência do amor. Então, assim, uma completa a outra, não tem como fugir. Se você não está se guiando para dentro de você, ou então ouvindo pessoas que te amam ou estão tentando te ajudar, você de fato vai para o caminho da dor. E o ser humano, ele tem isso, de se deixar chegar até o fundo do poço para poder despertar e perceber. Porque também, se você chegar ao fundo do poço, você só tem duas opções. Ou você desiste ali, ou você acorda para a vida. Ninguém pode te tirar de lá. Infelizmente, né? Mas a vida é isso, ninguém pode salvar o outro. Então, tipo, agora que as pessoas estão um pouco tendo que se centrar em si mesmas e olhar para isso. Mas eu acho que é algo que já era para já ter despertado nas pessoas há muito tempo. Eu, por exemplo, não, eu tô bem tranquila nessa pandemia. Primeiro porque eu sempre me preparei, desde quando eu comecei a ganhar dinheiro, de verdade. Eu falei assim, peraí, por que o dinheiro não para na minha mão? Ó, tem alguma coisa errada aqui nessa história. Por que eu não consigo ter dinheiro? E aí eu comecei a estudar, comecei a ler li muitos livros de educação financeira, assisti muitos vídeos, acompanhei muitas pessoas, até eu entender o que é o dinheiro. Porque a sociedade, ela te prepara para ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Ela não te prepara para lidar com dinheiro. E o dinheiro não aceita desaforo. Foi uma coisa que eu aprendi. Então, assim, eu tive que me reeducar e aprender a lidar com o meu dinheiro. E quando eu aprendi isso, eu me preparei para uma pandemia. Então, eu falei, não, tudo bem, eu vou viver degraus abaixo do que eu posso, porque eu não sei como é que vai ser o meu futuro e eu nunca mais na minha vida quero passar necessidade. Então, agora que tá todo mundo surtando porque tá sem dinheiro, tá sem trabalhar, eu tô de boa. Então, assim, eu acho que se você tem um planejamento, se você começou a pensar, se você pensa na sua vida a longo prazo, é porque isso tudo você tem que se desconstruir. Não tem, a gente não nasce, as pessoas não ensinam a gente a lidar com dinheiro. A sociedade quer que a gente fique burra, porque assim eles conseguem nos manipular e fazer o que querem. Então, ninguém ensina a gente a lidar com dinheiro, ninguém ensina a gente a fazer autorreflexão, ninguém ensina a gente a se amar. A sociedade fala para você amar o outro, ame o próximo, ame o próximo, ame o próximo.
Mas ninguém tá falando sobre, ei, peraí, primeiro você tem que se amar. Então não tem, esses assuntos não são discutidos. Não são discutidos nem dentro de casa, nem na escola, nem na TV, que é o principal, a mídia que a gente tinha maior, né, era a TV, a gente não tem essa abordagem. Então é óbvio que tá todo mundo perdido, porque a pandemia, a crise, na verdade, da pandemia, ela é existencial, né? Ela vem da cabeça, ela não vem da doença em si. Muita gente está adoecendo apenas porque acha que tá doente. Então, é isso. É um problema mental, sempre foi, né? Tem uma nota. E, Samantha, como é que tu vês, assim, as pessoas entram em contato contigo, comentam sobre as leituras, alguma ficha que cai, enfim? Como é que é essa repercussão na tua vida, assim? Olha, a princípio, eu vou falar do lançamento do meu livro, do 500 Dias, porque eu mudei muito, eu amadureci muito graças ao lançamento do meu livro. Eu não tinha noção de como era isso, enfim, eu não tinha noção de nada. E eu sempre usei o Bendita como uma forma, o Bendita e a Samantha. Então, não sou eu ali, nem sempre, é o meu trabalho. Então, eu me desvinculo um pouco na minha cabeça, né? E o livro, ele fez com que as pessoas pensassem que eu estava falando de mim, que era o meu diário, que era a minha história. E isso, no início, me irritou profundamente. Eu fiquei muito irritada, eu fiquei muito desgostosa de ter escrito, porque eu ficava, poxa, não é a minha história, eu ficava, por que as pessoas estão achando que é a minha história? Que coisa chata, ninguém está interessado numa autobiografia. Só quem escreve a biografia está interessada nela. Tipo, por que eu faria isso? Então eu ficava me achando, me menosprezando como autora, porque eu ficava indignada com o fato das pessoas terem se identificado. Aí eu consegui ressignificar isso e entendi que, na verdade, se as pessoas acreditam que o livro que eu escrevi é sobre mim, é porque eu escrevo muito bem. Então não é para ficar me sentindo mal por conta disso. Não é para ficar com raiva das pessoas porque elas não entenderam que eu sou escritora e não é o meu diário. É para eu simplesmente entender que isso é parte do meu trabalho. E isso me fez perceber isso nesse âmbito, me fez crescer muito como pessoa, porque eu comecei a entender que parte do que eu escrevo é o que eu quero dizer e outra parte é o que você interpreta. E eu não posso mudar ou julgar ou dizer que a sua interpretação está errada. Você vai ter a sua interpretação e é isso. E se você quiser me perguntar o que eu acho, eu vou dizer. Mas você pode discordar de mim, porque vai ser a sua interpretação do que eu escrevi. E tá tudo bem. Então eu passei por todas essas fases de criação e entendimento da minha própria obra, até poder ressignificar. O mais engraçado é que eu mesma cheguei nesse ponto de ficar, nossa, mas como foi que eu escrevi esse livro? De tanto que eu ficava impressionada com as pessoas falando para mim, eu ficava assim, gente, mas como foi que eu escrevi esse livro? Será que eu psicografei? Não faz sentido. Eu comecei a entrar numa paranoia. Eu tô falando sério, assim, eu tô rindo, mas é sério. Eu realmente fiquei achando que... gente, mas por que eu escrevi esse livro dessa história que eu não vivi? Aí comecei a me enlouquecer, pensando que, não, eu tenho problemas, eu tô recebendo um espírito, só pode. E aí, isso me fez refletir sobre a minha própria vida. E aí eu sentei e fui ler o meu livro. Eu falei, pois peraí, deixa eu ler esse livro aqui que tá todo mundo falando dele. E aí fui ler o meu livro. E quando eu li o meu livro mais madura, depois de ter... Isso assim, depois de ter lançado e já tá com a repercussão grande, eu parei e falei, pera, eu vou ler. E aí quando eu li o meu livro mais madura, eu me vi de uma outra forma. E aí eu falei, caramba, é por isso que eu escrevi essas coisas. E eu comecei a pensar sobre a minha própria vida, a minha trajetória. E ali nas linhas do livro, eu sabia exatamente o que eu estava falando. Eu sabia qual era o momento da vida que eu estava vivendo para ter escrito aquilo. Eu sabia o que tinha acontecido para eu ter chegado naquela conclusão. Mas as pessoas que estavam me lendo, elas não sabem, né? Então elas vão encaixando a vida delas ali. E aí eu tive que me desvincular um pouco disso, de entender que a vida que as pessoas veem não é a minha vida. E ao mesmo tempo eu me reconheci, eu li o livro para me ver de uma outra forma. Então foi muito engrandecedor todo esse processo. Então sempre que alguém vem e fala alguma coisa, hoje em dia,
Eu agradeço, desde o princípio eu agradeço, mas eu ficava irritada quando as pessoas diziam que era meu diário. Então, hoje em dia eu agradeço e eu deixo, eu já não questiono, eu já não é nem questionar a pessoa, eu não me questiono sobre o que ela tá falando. Porque a pessoa vem e fala, ai, e não sei o que, eu fiz isso. E eu falava, gente, mas eu não falei nada disso. Aí eu ficava assim, meu Deus, de onde foi que ela tirou isso, Jesus? E isso me fazia ficar em dúvida comigo. E hoje em dia não, hoje em dia eu recebo e eu falo, nossa, que legal que você encaixou na sua realidade e você conseguiu entender a conclusão e chegar na mesma conclusão que eu cheguei através da sua realidade. E eu acredito hoje que as minhas palavras elas foram apenas um caminho para que você encontrasse a resposta dentro da sua realidade, entendeu? Uhum. É isso que eu penso. E por isso cada um de nós acaba desencadeando, né, sentimentos diversos, porque as pessoas agregam o que tu trazes com as suas vidas, né? Então, cada um se sentindo de um jeito, enfim, essas palavras, esse significado, né? E assim, eu fiquei bem impressionada do pessoal. Ah, eu chorei muito no seu livro. Aí eu fiquei, no início, eu ficava, chorou? Mas como assim? Eu não escrevi um livro para chorar, eu escrevi um livro feliz. Na minha cabeça, na minha concepção, eu escrevi um livro feliz. Eu não escrevi um livro para fazer ninguém chorar. E quando as pessoas começaram a dizer que estavam chorando, que não conseguiam ler meu livro, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí. E foi quando eu realmente fui ler, reler. Aí eu tentei me colocar no lugar dessas pessoas que estavam sentindo essas coisas para entender o que ela sentia quando ela lia o meu livro. E é isso, é muito engrandecedor essa experiência de troca, né? Troca com o leitor também. E é isso. E hoje tu estás, assim, desenvolvendo algum trabalho? Tu estás escrevendo novos livros? Como é que... Agora eu tô escrevendo um livro que vai ser lançado pela editora Planeta. A previsão era que fosse lançado agora no meio do ano, mas com tudo isso que está acontecendo, a gente vai adiar um pouco, acho que vai para o segundo semestre. Então, eu estava escrevendo com um pouco mais de pressa, mas aí aproveitei que está nesse momento mais relaxado. Então, eu decidi escrever com mais calma. Mas ele vai ser também bastante diferente dos outros, da proposta dos outros. Já vai ser um livro muito mais parecido com quem eu quero ser como autora, como escritora, porque já é uma história, é uma narrativa, apesar de ser em primeira pessoa, é uma história de romance, com uma historinha, uma narrativa e tudo. E eu gosto muito mais de livros assim. Então, esse livro ele me representa muito mais como autora do que esses dois que eu já lancei. Ou então ele representa um momento que eu estou vivendo muito mais do que os dois que já foram publicados, né? Porque, enfim, é assim, você vai mudando. E assim, daqui a pouquinho a gente já está se aproximando para o fim, né? Porque a gente tem limite de tempo, infelizmente. Mas queria que tu pudesse, assim, cada um deles, também com o perfil da Bendita Cuca, né? Que tu possas, assim, trazer para nós, assim, tentando sintetizar o que eles significam para ti, assim. O que a Bendita Cuca significa, que contribuições, talvez, tu traria para nossa live, assim, em termos de pensamento, de palavras. Olha, o Bendita Cuca, ele tem vida própria, né? O Bendita Cuca, ele não depende mais de mim, ele tá lá. O Bendita Cuca, mesmo quando eu não posto ou não olho, as pessoas estão lá publicando, estão curtindo, estão comentando. Então, o Bendita Cuca, eu acho que ele pode ser... Eu escrevo, eu traduzo, mas todas as pessoas que seguem, elas fazem parte do Bendita Cuca. Eu enxergo o Bendita Cuca como uma grande comunidade. Porque tudo que as pessoas falam, as respostas, os comentários, eu tô sempre de olho. Isso ali, eu penso, eu reflito sobre aquilo. Às vezes a pessoa fala uma coisa e aí eu me dá um insight, e aí eu faço um podcast, aí eu faço um texto. Então, assim, eu me vejo como uma porta-voz. Eu amo escrever e vou escrever pro resto da minha vida. Então, eu me vejo como uma porta-voz. Mas o Bendita Cuca, ele é meio que ele é criado por todas as pessoas que seguem, acompanham e comentam e falam. Porque se não fossem essas pessoas desde o princípio, mas ainda hoje, se não fossem essas pessoas compartilhando a história delas comigo,
não teria chegado onde ele chegou. Eu não conseguiria chegar, não conseguiria enxergar as coisas que eu enxergo da forma como eu enxergo. Então, é isso que eu vejo no meu trabalho hoje em dia. Que é um projeto praticamente de cocriação, né, Samantha? Onde as pessoas também trazem delas para o projeto, enfim, né, para essa comunidade, como tu dizes, e também de alguma forma te nutre, né? De alguma forma também contribui para muita inspiração, traz muita reflexão, traz muita troca. Então, assim, tudo que o Bendita se tornou não foi só por minha causa. Eu acho que todas as pessoas que acompanham o Bendita, elas contribuíram de alguma forma. Se não fosse por isso, eu não conseguiria pensar em tudo sozinha. A não ser que eu realmente psicografe, né? Então, não sei. E dentre os teus escritos, assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós aqui, um pouquinho, para nós mulheres que estamos te escutando. O que tu falaria um pouquinho para nós, assim, dentro das coisas que te inspiram, que tu escreves? Olha, eu acho assim, eu vou ser bem direta ao ponto. Tem muitos, jogando uma pequena shade, mas tem muitos perfis por aí na internet, enfim, muitas frases feitas de muitas coisas, muitos clichês. E os clichês, eles são clichês porque são grandes verdades. Mas eu acredito que a diferença é quando você realmente se conecta com aquilo e vê verdade naquilo. Então, assim, no Bendita, o Bendita sou eu em carne, osso e alma para provar para você que é possível você vencer, que é possível você conseguir o que você quer, que é possível você chegar num estágio de plenitude. Não cheguei lá e estou tentando, mas também acredito que a gente vai se construindo todos os dias. Então, se você for ver o que eu escrevia no início, para o que eu escrevo agora, é totalmente diferente. Então, eu acho que todo mundo está suscetível ao erro, ninguém é perfeito. E o Bendita, ele serve, isso, tudo que eu escrevo, serve para te mostrar, ou mostrar a todo mundo, que a gente está em constante evolução, a gente está sempre aprendendo e mudando de ideia, e tá tudo bem você mudar de ideia, e tá tudo bem você se desconstruir, você mudar. A grande importância é você estar sempre se questionando se o que você está fazendo está te fazendo feliz, se você está onde você acha que você deve estar. E se você consegue ter essas respostas, você vai conseguir qualquer outra coisa na sua vida, porque você vai poder direcionar o seu foco e a sua energia para aquilo que você realmente quer. Então, tudo vai fluir. Então, é isso. Eu acredito, eu espero que o Bendita continue sendo um lugar onde as pessoas consigam encontrar acolhimento, inspiração, motivação, para elas continuarem seguindo e correndo atrás dos sonhos dela, ou simplesmente tentando ser um ser humano melhor, né? Que a gente tem que tentar, pelo menos. Com certeza. E o pessoal, para comprar os teus livros, que eu vi aqui que tem alguns comentários, né, que tem vontade de comprar, enfim, acessar através do Bendita Cuca? Sim, os livros a gente está vendendo só pela internet, não está mais fazendo venda na livraria por conta da crise, então é só pela internet e o link está na minha bios ou então no Stories. Só olhar que tem todos os links do livro lá e é isso. Tem um livro online também, para quem não quiser esperar o correio e tudo mais, pode baixar no celular, que é muito fácil. E pronto. Ok, muito bom! Mais alguma pergunta nos minutos finais? Mais alguma coisa? Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Ó, a Valesca é uma amiga querida minha, quer comprar o teu livro. Legal. Aí depois também qualquer coisa eu passo contato, mas eles viram no meu feed, tá lá, da Samantha, da Bendita Cuca. Que bom, fico feliz. O 500 dias tá ainda tocando corações aí. Acho legal. Tô com um projeto para fazer vídeos de textos e se quiser dar certo, logo em breve o pessoal vai gostar bastante, tenho certeza. E é isso. Então tá, agradeço assim o pessoal que está aqui com a gente, a audiência da Samantha, os meus amigos também, muito bom tê-los aqui. Samantha, tão longe, em Barcelona, muito cuidado. Tu é muito especial pra gente, então tu tem que te cuidar. Eu tô tranquila. Eu falei, eu tô tranquila. Quando começou a crise, eu falei, eu não vou morrer agora, mas não tenho pé do perigo. Porque eu tenho tanta coisa pra fazer ainda. Eu sei que eu tenho tanta coisa pra fazer ainda. Que eu tô tranquila, não tenho por que me desesperar. Isso aqui vai passar e vai tudo dar certo depois.
poxa, já tá dando certo, não tá nada dando errado agora. É Que só mesmo legal. ter paciência, é um momento de ter paciência. Aham. Então não se E preocupe. assim, Samantha, que bom. E o que eu mais, assim, ó, fico de tudo que tu trouxeste para nós aqui na live, né? O que eu levo comigo é assim, às vezes, quando a gente quer alguma coisa demais, assim, no fundo do coração da gente, a gente tem medo de olhar para esse desejo, porque ele é um desejo tão grande, tão gigante que parece que assusta, né? E se assustar, vai devagarinho, mas não desiste de olhar para o desejo, porque pode dar certo, né? Isso é muito legal. Pode dar E se certo. não der certo como você quer, com certeza vai te abrir a porta para aquilo que realmente está destinado para você. Acredito nisso 100%. Porque é como eu falei, se não fosse por todas as escolhas erradas, se não fosse pela coletânea de fracassos que eu tenho na minha vida, hoje, aos 28 anos, eu não teria me encontrado e não teria felicidade em plenitude. Então, é isso. A gente tem que ressignificar as coisas que acontecem e continuar acreditando que vai dar certo e vai ser feliz. E se não tá dando nessa direção, vai ser em outra. Mas vai dar, uma hora vai dar, entendeu? Só não vai dar se desistir. Isso aí. Então tá, um beijo. Fica com Muito Deus. obrigada, beijo. Tchau, tchau, pessoal.